Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel e escudeiro professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aqui sobre o excelentíssimo pós-jogo de Flamengo 1, São Paulo 0, São Paulo eliminado da Copa do Brasil nas semifinais. Mas antes de qualquer coisa, não deixe aqui de ativar o sininho, dar um like, compartilhar, comentar aqui no nosso canal. A gente agradece do fundo do coração. E também não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Tem informações diárias para vocês sobre São Paulo, basquete tricolor, futsal e o futebol feminino. E aí, Japa? Nenhuma novidade, né? Eu falei que se São Paulo jogasse muito, superasse, arrancaria um empate lá. E assim, eu acho que isso aí a gente já falou. A situação acabou no primeiro jogo, né? Então, é, São Paulo, assim, jogou de maneira digna. Não dá para você falar que foi vexatório. Não, foi digno, sabe? Não tomou sufoco, não foi massacrado. Tudo bem que o Flamengo tirou o pé e tudo mais. Mas, cara, podia ter sido muito pior, sabe? Eu acho que a meta do São Paulo na Copa do Brasil já foi superada. O São Paulo conseguiu tirar o Palmeiras, entendeu? Eu acho que, assim, pelo momento do São Paulo, né? Lembrando, né? O São Paulo é o único time no Brasil que jogou todos os jogos disponíveis no ano até agora. Nenhum outro conseguiu, porque a maioria dos times aí que estão aí entraram bem depois na Copa do Brasil, né? O São Paulo foi até o último jogo do estadual, né? Que ajuda a fuder muito o time, pra falar a verdade, né? Na Sul-Americana lá, se ele tivesse na Libertadores, ele teria feito a mesma quantidade de jogos se tivesse na final da Libertadores, né? E na Copa do Brasil tinha chegado até agora. Então, dá para entender, né? Você vê que o time tem bastante desgaste, né? Apesar de São Paulo ter um elenco numeroso, mas teve muita lesão ao longo do ano. Eu acho que sim, a gente tem que ser um pouco racional, né? E não entrar nessa onda de, mas a gente é grande, a gente é gigante. Sim, a história tá marcada, mas no atual momento hoje, pelo menos em termos das Copas, se conseguir conquistar lá a Sul-Americana, para mim, é mais que satisfatório o desempenho. Até onde chegou, certo? Eu acho que sim, acho que a única coisa que ficar aquém, não estou defendendo o trabalho do Rogério, eu tenho muitas críticas com relação ao trabalho dele. Acho que a única coisa que está aquém nesse campeonato, acho que até porque ter jogado tanto jogo é o brasileiro. Ele está aquém. Podia estar pelo menos lá em sétimo, sexto, tudo mais. Mas de resto, eu acho que não há muito assim, pelo momento, hoje. A gente tem que analisar o hoje do São Paulo e o hoje dos outros em que o São Paulo joga. Né? Então, porque assim, às vezes o cara analisa esse negócio, você tem que ver os outros. Os outros melhoraram, né? É fato. Os outros melhoraram, os outros estão com mais dinheiro. Né? Então, eu acho que esse ano, comparado, é o que eu falo, o que eu falei, tinha falado para você. Se o São Paulo vencer a Sul-Americana e conseguir aí sair ileso do Campeonato Brasileiro, é o melhor ano do São Paulo desde 2008. Fato isso. A gente tem que ser de fato realista, né? Aliás, é um ponto que a gente vem falando já há um bom tempo aqui no canal, que acho que isso é um fator que a gente tem que ter credibilidade no que a gente está falando aqui, porque nós falamos que o São Paulo, o medo do São Paulo, o medo que a gente tinha, literalmente, é que o São Paulo não consegue desenvolver uma boa jogada, por exemplo, do meio campo, fazer uma transformação, uma transição, defesa, meio, ataque. Essa transição, ela tem falhas. Eu acho que é muito além de jogador isso, né? Então, esse é um grande problema, né? Então, é muito além de jogador. E isso
Isso é muito difícil. Durante o ano, o São Paulo não conseguiu fazer jogos com muitos gols. O que me lembro de muitos gols, tirando a Sul-Americana, que a Sul-Americana você tem times que, pelo amor de Deus, acho que não jogaria nem a Série C do Campeonato Brasileiro, mas times muito ruins. Mas o São Paulo, comparando com o time brasileiro, enfim, o São Paulo conseguiu jogar com o Atlético Paranaense, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, metendo 4-0, que foi aí que o técnico caiu fora e entrou o Luiz Felipe Scolari no Atlético Paranaense e assumiu e levou o Atlético Paranaense até onde ele está hoje, enfim, final de Libertadores. Então, assim, o São Paulo conseguiu fazer gol aí, esse bom jogo conseguiu fazer mais gols aí. É muito complicado você querer fazer isso. Então, eu acredito que é muito além de jogador. Isso, entendeu? O que me chateia, literalmente, algumas situações, acho que não só a mim, como torcedores são paulinos como um todo, o que chateia é que você vê, por exemplo, o Flamengo, que ele se desenvolveu por ele até hoje, o Palmeiras, por exemplo, se desenvolveu, o Atlético Mineiro, enfim, alguns times aí. Menos o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro é um pouquinho tem uma dívida a mais do que o próprio time vale. Mas esses outros dois times aí, eles fizeram uma política, uma administração invejável. Invejável. Assim, eu acho assim. É, o do Flamengo, eu acho que é interessante quando entrou lá o Bandeira de Melo. Porque eles ficaram lá uns 3 anos seco, pegaram lá, ficaram com um time meia boca, assumiram isso Isso, e exatamente. colocou. O Palmeiras eu já acho. Porque se não Teve também a fosse, questão do se não investimento da. fosse o Paulo Nobre dar dinheiro do bolso, quase sem cobrar juros, o Palmeiras estava como o Vasco, Ah, sinceramente. exatamente. Porque Bom, estava com tava indo certeza. para esse caminho. Quando ele colocou dinheiro no primeiro ano, os caras já reclamavam porque o time quase caiu. Né? E aí Exatamente, exatamente. depois que começou a se acertar. Né? Sim, 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 Então aí sim. que tem essa Sim. questão. Por exemplo, um time assim, que hoje está, curiosamente, na Série B, e que foi bem sanado financeiramente, era o Grêmio, que não teve mecenato, não teve ninguém que botasse dinheiro. Eles conseguiram colocar, que até foi um rebaixamento estranho. Aí, lá o rebaixamento, você vê que foi por causas esportivas mesmo, não foi por causas administrativas. Sim, Estavam sim, sanados financeiramente, né? sim, sim. É, Então, assim, tem possibilidade? Tem. Só que aí é a questão, né? O torcedor vai entender isso? Essa que é a questão. Não, não, O não torcedor vai. Não vai entendo. entender e falar assim, ó, vamos ficar aí, ó, vamos pegar ano que vem, ó, esse ano, por exemplo, esse ano ganha a Sul-Americana, ó, ganhamos um título, ó, saiu mesmo agora da fila, né? Não foi paulista, foi um título internacional. Ano que vem, de qualquer maneira, se ganhar a Sul-Americana, vai disputar, vai participar da Libertadores. Ó, vamos ir até onde dá na Libertadores, vamos ir até onde dá na Copa do Brasil, vamos ir até onde dá no Campeonato Brasileiro, mas a gente não vai gastar dinheiro, né? O Rogério mesmo ontem falou que 2023 vai ter corte de custo. E dá para cortar bastante custo, porque tem bastante Dá, jogador aí com cortar salário bastante. Acho alto que deve, e deve. e não tá, né, rendendo, certo? Então, para mim tem essa questão. Então, e na minha opinião, tem que investir em jogadores, assim, promessas, sabe? Vai na Série B, olha lá, o que está se destacando? O que a gente precisa? Ah, precisa lá do tal do atacante rápido? Na Série B, quem que tem? É tranquilo de contratar? Vai precisar gastar muito? Não. Contrata. Experimenta o cara. Ah, mas aí vai aquele papo de torcedor que não tem noção, né, de finanças. Mas não é jogador à altura do São Paulo. Testa o cara. Testa o cara. Não precisa ter nome. O torcedor do São Paulo, alguns, né, uma ala dos torcedores do São Paulo, eles querem nome. Olha o Daniel Alves. Tinha nome. Ou aqui, uma ala do São Paulo quer ter 11 craques em campo. São Paulo nem na época do Pelé, meu filho, se você não sabe, nem na época do Pelé tinha 11 craques. Tinha Ronaldão, que era um zagueiro brucutu. Tinha Dinho, que era um volante brucutu. Pintado, outro brucutu.
Então não eram 11 craques. Se você não acompanhou o São Paulo nos anos 90, não, melhor fase do São Paulo, da história do São Paulo, tinha grandes jogadores? Tinha, mas tinha muito pé rapado lá. Só que pé Sim. rapados que funcionavam bem no time, entendeu? Então, Então, não tem essa história de 11 craques, não existe. é isso que, por exemplo, é fato, não tem mesmo. Mas é isso que a gente fala, por exemplo, que quando eu falo sobre essa transição, Japa, de meio ataque, por exemplo, principalmente meio ataque, esse meio campo do São Paulo com o ataque do São Paulo, não é só jogador, entende? Não é Não, só a limitação não. técnica do jogador, entendeu? Porque assim, a gente sabe muito bem das coisas. Pô, eu e você, nós convivemos, nós vimos agora do São Paulo, nos anos 90. A gente viu algumas situações, a gente sabe o que é aquilo, entendeu? E a gente viu, por exemplo, em 2005, o Aloysio, o Chulapa, que não é um craque lá, dando um passe no, em cima do Sim. Liverpool para o Mineiro fazer o Não, gol. com o Então, assim, Mineiro, que era um jogador que já tinha rodado em um monte de time, teve uma exatamente, boa fase na Ponte Preta e no São Caetano, se não me engano, e o São Paulo foi lá e contratou. Era um exatamente, time que tinha exatamente. Josué, o Lugano, Josué, antes do São exatamente. Paulo, né? Quando eles chegou no São Paulo, tiraram sarro, porque falaram que ó, é um jogador Foi independente, contratado presidente. por DVD, Ah, nem era DVD, era e assim, ó, VHS. tinha nome naquele time de É 2005, mais verdade, que é mais verdade. recente, era o Rogério, que já tinha uma certa consagração, né? Ele tinha ido para a Copa, né? Sim, O Júnior, que também foi para a Copa, ao lateral esquerdo, né? Já tinha jogado bem no Palmeiras e tudo mais. sim, sim. O Amoroso, que tinha uma carreira internacional bem consolidada, né? Na Libertadores tinha o Luizão ainda, que também já tinha rodado aí por times aqui, Palmeiras, Sim, Corinthians, né? Já tinha jogado na Espanha, né? Mas era um jogador que veio machucado pro São Paulo, assim como o Amoroso, né? Eram jogadores assim sim. que tinha nome, mas assim, será que esse cara vai conseguir jogar? Entendeu? O Cicinho tinha lá um relativo, né? Os outros, pessoal, Fabão, Danilo, eram jogadores Não, do Goiás, do sabe? Mais Goiás. destacado. Pegou do Goiás. Então, os times bons que o São Paulo formou nunca foi contratando grandes Não, craques, caras caros. Então, o pessoal tem que entender isso. Não é porque o tem. vizinho paga quase 2,5 milhões para um jogador que a gente tem que pagar. Entendeu? Com Exatamente. 2,5 milhões, você consegue pagar uns 7 jogadores aí, sabe? De mais de 300 mil reais, 350 mil reais, meu, que é um Sim, ótimo salário. tem. Tem cara aí na Série B, tem cara na América do Sul que vem para ganhar 100 mil reais, porque ganham Sim, 20, entendeu? Então, tem que entender isso. tem que Por isso que eu entender. acho que o que o São Paulo tem hoje, pelo que ele tem hoje, as condições que ele tem hoje, eu acho que está, em termos das Copas, está bem razoável. Tá bem razoável, tá bem razoável. Vou mostrar as notas aí já, Sim. só para mostrar para o pessoal aí. Eu comentar um pouquinho das notas e aí a gente já fala um pouquinho, finaliza um pouquinho sobre o jogo. É, Vamos lá, eu vou falar aqui, depois o Japa fala um pouquinho. O Jandrei aí ficou com 6,5, né? O Jandrei fez uma boa partida. Achei que ele foi seguro ali. Não teve culpa no gol, acredito que não teve. Então, ali em torno de 6,5 ficou. O Igor Vinícius ficou com 5,5. Acho que depois que renovaram o contrato, o Igor Vinícius deu uma diminuída. É coincidência isso, acredito eu. Eu É acho coincidência. que o desempenho dele caiu muito quando o São Paulo começou a jogar com linha de quatro. O linha de quatro, também concordo com você, exatamente. O Diego Costa aí ficou com 5. O Diego Costa teve um problema, né, no gol, escorregou, caiu ali. O Diego Costa é meio afobado, né? Ele é meio afobadão, ele ainda tá assim. O Miranda vive dando conselho para ele nesse aspecto, mas ele, enfim, depois disso não comprometeu, sim. O Léo, a gente já vem elogiando o Léo aqui. O Léo, acho que achou a posição dele, ficou com 7. O Reinaldo, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. O Reinaldo, péssimo, ficou com 3. O Wellington entrou logo em seguida.
O Wellington entrou, tomou cartão amarelo. O Rogério tirou o Reinaldo para não ser expulso, porque tomou cartão amarelo. Em menos de um minuto, o Wellington entrou e tomou cartão amarelo. Ficou com 5. Pablo Maia aí ficou com 4,5. Na nossa avaliação. Eu vou justificar minha nota mais baixa aí para o Pablo Maia. Eu acho que o Pablo Maia é um jogador muito limitado, na minha visão. Ele não é um jogador que consegue marcar. O erro, o gol do Flamengo se dá pela falha dele, porque ele tinha que marcar, ele tinha marcar dois caras ali, na verdade. Ele tinha que ficar de olho no Wellington Ribeiro, no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. A Everton Ribeiro deu o passe e a Arrascaeta fez o gol. Eu não concordo com a visão. Eu acho que a culpa do gol maior foi do Reinaldo. Porque assim, o Everton Ribeiro conseguiu dar o passe. Isso o marcador dele às vezes não vai conseguir impedir. O passe passou pelo pé do Reinaldo. O Reinaldo, ao invés de atacar a bola, ele simplesmente parou de correr e deixou o Arrascaeta entrar. Repara nesse lance. Então o Não, Reinaldo nem eu vi, olha eu a vi, bola. eu vi, eu Porque, vi. sabe por quê? Eu evito de dar nota para os volantes, para quem joga de primeiro volante de São Paulo, porque praticamente é ele só que marca. Então É o cara tem que sozinho, marcar três caras. Ele, sozinho. o É Gabriel verdade. Neves e do Pablo Maia, é o que eu falei. Eu ainda não taxo o cara de vez, porque o cara subiu esse ano. Ele não tá como o Reinaldo há 10 anos em São Paulo e o Reinaldo cometendo falha de juvenil. O cara Sim, subiu esse ano. Então, o concordo, Wellington concordo. tomar cartão, para mim, é normal. O cara subiu ano passado. Então, Uhum. são caras que não tá há muito tempo, sabe? São novos, vão cometer falhas desse gênero. Agora, o que eu acho inadmissível são caras experientes que cometem esse tipo de falha. Aí eu acho duro, entendeu? Então, o Palmeiras ficou com 4,5. O Nestor ficou com 5. O Nestor é Nestor. Acho que não tem muito o que falar do Nestor. Lutou, brigou, mas é aquilo. O Nestor é aquilo, né? O Alisson ficou com 4. Achei que o Alisson jogou muito mal esse jogo. Diferente do que ele jogou contra o Atlético Goianiense, mas isso eu acho que era mais evidente mesmo. O Galopo aí ficou com 5. O Galopo é jovem, né? Eu acho que é um jogador que ainda tem muito pode dar vários frutos para o São Paulo. Ele é jovem, um pouco afobado, né? Ele faz umas jogadas lá, mas pode perceber que ele joga para frente, né? Ele é uma coisa que joga para frente, ele só joga para frente, né? Ele não joga para trás. Isso é uma coisa que me alegra no Galo. O Patrick aí ficou com 5, né? Também jogou muito mal, tá muito marcado, fechado, não conseguiu jogar. O Thales Costa entrou depois, ficou sem nota. Depois aí, eu acho que depois o Rogério começou a fazer mudanças aí para colocar a Começou a molecada para poupar o marcar, time. poupar o time, de fato. E depois o Rogério desistiu do jogo e foi para isso mesmo. Aí o Luciano aí ficou com 4, Luciano muito mal no jogo. Eu acho que ele deveria ter substituído no intervalo, o Luciano, muito mal, muito mal. Depois entrou o Juan, ficou sem nota também, né, sem muita condição. O Caleri perdeu um gol feito, né? Perdeu um gol feito na cara dele lá. Ficou com 5 aí, mas a gente dá uma nota maior para ele pela condição de brigar lá na frente, enfim. E a bola não chega, né? Vamos ser sinceros, a bola nunca chega pro cara redonda. Aliás, não chega nem quadrada, não tá chegando, não chega pra nada, né? O Éder aí ficou sem nota, né? Porque entrou, ficou um pouquinho lá. E o Ceni aí ficou com 6,5 na nossa avaliação. Aí o Rogério é o que tinha na mão, colocou alguma coisinha aí e vamos ver o que dá, né? Comenta um pouquinho sobre o jogo aí, sobre esses jogadores, o que, Olha, que tu dos acha? jogadores, acho que assim, ó, o Jandrei, eu achei que ele saiu meio afobado no gol, mas de resto ele fez uma boa partida, fez defesa nesse jogo, né? Que bom, né? Eu destacando o Caleri, eu acho assim, chega pouco a bola, chega. Mas assim, nos últimos jogos, as que chegam, ele não tá fazendo gol. Ontem teve um gol cara a cara do rebote lá e teve uma cabeçada, de novo cabeçada, acho que é bom ele treinar esse fundamento. Hein? Teve um cruzamento que foi na cabeça dele, ele cabeceou todo torto, ele se virou, entendeu? Eu não sei se ele tá muito cansado, mas assim, centroavante não pode ficar perdendo tanto gol assim.
Centroavante, assim, se tem 2 chances no jogo, uma tem que fazer. Não tem essa. E assim, gols perto do gol que ele tá perdendo. Isso é um negócio. Eu sei que o cara pode estar nervoso, pode estar descontente porque não tá entrando a bola, mas assim, não tá entrando a bola, mete um bico na bola. Não é para colocar, bater no alto, mete um bico. Chuta, se for chutar para errar, chuta em cima do goleiro. Mas chutar para fora do gol eu acho complicado, sabe? É aquela coisa, é uma coisa que eu vejo no São Paulo, os caras de frente assim, às vezes quando tem chance de fazer o gol, quer fazer gol bonito, não quer bater de chapa, meu, chuta no gol, chuta forte. Pelo menos isso é uma coisa que, por exemplo, chutou feio ontem no primeiro tempo, mas ele não brinca nisso aí, é o Igor Vinícius. Teve uma que ele chutou lá no alto. A bola veio pingando assim para ele, chutou lá no alto. Mas você vê que o cara quer chutar forte. Não quer chutar bonitinho, não quer fazer gracinhazinha. Então, isso acho que o Caleri tem que colocar. Porque isso, de querer fazer um gol bonito, tocar mais bonito, foi uma das coisas que torceu o nariz pro Rigoni. O Rigoni tinha essa de querer bater sempre colocado e era um cara que sabia bater forte, entendeu? Então eu acho que ele deveria pensar nisso assim, meu, afunda o goleiro, afunda o goleiro, não tem essa. Tá? Cabecear, tenta cabecear pro gol. Não querer cabecear alto para encobrir o goleiro, porque às vezes dá essa impressão, né? E assim, é um jogador que a gente confia, mas tem que retribuir essa confiança, porque não dá para centroavante ficar como ele tá, mais de 10 jogos sem fazer gol, entendeu? Então eu acho que isso tem que ser visto. O Luciano, eu já canso de falar. Eu já cansei de falar. Luciano não pode jogar com o Caleri. Isso para mim é evidente, sabe? E o Luciano ele não pode. O que ele tem que fazer? Chutar no gol, finalizar. Não tem esse lance de ir no meio-campo. Porque assim, ele não arma nada no meio-campo. Ele prende a bola excessivamente. Então, ele ajuda o time a ficar mais lento ainda. Entendeu? Então, para mim, isso é um fato. Então, para mim, não tem que jogar. Para mim, não tem que nem jogar com o Calé. Começar. Então, essa é a minha opinião. É, é isso aí. O São Paulo agora, então, já se despede da Copa do Brasil. Vai jogar agora, vai se focar agora no Campeonato Brasileiro, né? Esses últimos jogos aí, até o final da Sul-Americana, que é dia 1. Então, tem aí alguns jogos, tem como se preparar bem, né, para lá, tem como se fazer todas essas coisas e tem como somar pontos aí para chegar bem no Campeonato Brasileiro. E é isso. A gente fica aqui. Já terra para nós aí e bora lá. Então, pessoal, continuem se inscrevendo, continuem comentando, dando aí suas opiniões, né? Curta aí nossos vídeos, por favor, ajude aí nosso canal, né, a chegar à nossa meta aí. E aqui é o que eu falo para vocês. Aqui você vai ouvir opiniões verdadeiras. Não vamos criar falsa esperança, vamos entender o momento, porque o São Paulo está nessa situação. E eu acho que esse ano, se ganhar a Sul-Americana, acho que está bem pago esse ano. Então, pessoal, é isso. Grande abraço, até o próximo vídeo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. É isso aí. Até mais. Até mais.